Que tal um biscoito recheado caseiro? Delicioso, super fácil de fazer. Vou deixar todos os pontos de atenção aqui no vídeo. A gente começa sempre com a manteiga e o açúcar, né? Mexe bem até ficar um pouco mais claro. Aí nesse ponto eu acrescentei uma pasta de baunilha. Pode ser extrato, mas aí tem que tomar cuidado porque o extrato normalmente é líquido, né? Às vezes você vai ter que mexer um pouco na quantidade de farinha. Eu pesei os secos todos separados, depois juntei todos os secos primeiramente para poder misturar bem e não ter nenhum gruminho lá na hora de acrescentar com a manteiga e o açúcar. Aqui não tem muito segredo, né? Só passei para uma vasilha maior para poder juntar tudo. Se você quiser já misturar a manteiga e o açúcar numa vasilha maior, né? Você vai sujar menos uma vasilha. Agora coloco um ovo e se o seu ovo estiver muito grande, pode ser que precise de corrigir um pouco com mais farinha de arroz ou mais amido. Então é importante vocês verem o ponto dessa massinha aqui depois do ovo. Tem que ficar uma massa agregada assim, ó. Aqui dá pra ver que eu consigo moldar ela bem, né? Ela não tá muito mole nem muito seca. E aí você corrige se necessário, com o mínimo possível de farinha, senão fica muito seco. Essa receita ela já está equilibrada no doce, né, no amanteigado, então se você colocar muito mais vai desequilibrar. Se você quiser enfarinhar com cacau, para não ficar essa camadinha de amido aí por cima, pode também, porque essa camadinha deixa ele com uma corzinha branca no final. Vai abrindo com cuidado, né, sempre enfarinhando para não grudar. Já escolhe um cortador de bordas finas que você consiga fazer o formatinho que você quer. Aqui eu deixei mais ou menos com meio centímetro. Esse biscoitinho não cresce, ele não tem nenhum agente de crescimento, fermento nem nada. Então você pode colocar ele mais juntinho na assadeira. Na hora de tirar, passa a faquinha embaixo, né, para não estragar o formatinho. E coloca na assadeira, de preferência com papel manteiga. Meu forno já está pré-aquecido a 180 graus. E vou colocar para assar e são 15 minutos. É rapidinho. E depois você tem que deixar esfriar antes de guardar. Aqui vocês viram que deu muita massa. São 2 assadeiras dessa aí, rende bastante. Ele é muito rápido de assar e muito perfumado, é uma delícia. Para o recheio eu fiz uma ganache de chocolate branco. Vai estar lá na receita. Mas você tem que fazer ela no começo para você deixar ela firmando na geladeira e ficar assim nesse ponto. Senão vai estar toda mole. Não dá para rechear. E aí você deixa ela descansando na geladeira, coloca num saquinho, né? Não precisa ser um saquinho de confeiteiro. Eu usei um saquinho plástico mesmo, para facilitar na hora do recheio. Um saquinho facilita muito na hora do recheio, para não ir
nas bordas, né? E o biscoito ficar mais arrumadinho. Deixa esfriar totalmente antes de rechear, porque a ganache é super sensível, né? Se ele estiver quente, morno, vai derreter a ganache. E pronto, aqui é um pinguinho de ganache só. Coloca o outro por cima. Delícia, gente, é muito gostoso. E é muito bom de fazer também, as crianças vão amar. Você pode variar o recheio, se quiser fazer uma ganache de chocolate escuro também, vai ficar maravilhoso. Mas aqui eu queria esse contraste da cor do biscoito com a cor do recheio. Diz a Carol que ficou parecido com Oreo, embora elas não comam Oreo quase nunca. Me conta lá se você amou. Um beijo.